Olá, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast aqui da Mostra Elite Design. Esse grande evento que traz também muitas conexões, traz o melhor da arquitetura, urbanismo, dos móveis e também, olha, de diversos ambientes. Mas eu vou deixar que mais uma das nossas convidadas fale, porque nada melhor que eles, que são os criadores, né? Que trazem excelentes locais, eu posso dizer, que cada um tem a sua particularidade, né? Eu acho, sim, Priscila, que tu tens um ambiente, o outro tem outro ambiente, então é uma junção de grandes ambientes que transforma esse evento. Seja bem-vinda, Verdade. Priscila Loug, para eu não errar. Exato. Boa tarde, Arthur. Então, eu sou a Priscila Loug, sou designer de interiores e o nosso ambiente na Mostra Elite esse ano é a Sala do Tesouro Pessoal. Sala do Tesouro Pessoal. O que seria esse Tesouro Pessoal? Bom, sempre, como a ideia esse ano, né, era ressignificar a casa e a história da família, então nós entramos nessa história e trouxemos realmente um resgate desse patriarca da família. Sim. Então a intenção era criar um escritório, biblioteca, uma sala de apreciação de obras Sim. de arte para o patriarca da família, que era o senhor Carlos Miranda, Legal. o antigo dono da casa. E aí dentro desse universo nós trouxemos memórias, né, da família, tem fotos, tem obras de arte, tem quadros e, claro, um ambiente todo para ser explorado. Isso é muito bacana. A gente está tomando um cafezinho aqui porque está muito frio, né? Pode ir Realmente. tomando aí para se aquecendo. E a ideia desses ambientes é para que você entenda, você que está assistindo daqui a pouco esse episódio, não assistiu os demais, mas aqui a Mostra Design tem uma casa que é muito legal, né? Que tem uma história familiar. Conversava antes também com a Roberta, ela falava a questão do arroz, então já vem ao meu lado pessoal, lá da outra região. É uma junção de coisas. É verdade. Na verdade, a gente une a nossa expertise, né, no design, mas aliado a um contexto afetivo, né? Porque eu digo que é uma mostra diferente das demais. Porque normalmente nós temos ali um pavilhão, um local para fazer uma mostra, mas aqui nós temos realmente uma casa com a história de uma família. Sim. E isso foi muito Mais importante, muito conteúdo, né? E eu digo que é uma decoração mais afetiva também, que eu acho que vem muito ao encontro do que eu trabalho no escritório. Isso foi o que me tocou muito quando a gente veio conhecer a casa. Aí é extremamente bacana. Me fala um pouco do teu escritório, como é que funciona? Eu sou designer de interiores há muitos anos, especialista em móveis sob medida. Já tive loja, inclusive. Hoje em dia eu vendo os móveis diretamente no escritório. Que legal. Porque não tem como ter loja e Sim, escritório. não dá, as coisas não estão funcionando. Então eu tive que optar por um. E também sou pedagoga. Que legal. Então, depois da maternidade, que eu tenho um filho, Benjamin, esse lado bateu muito forte e eu uni as duas coisas. Que legal, que bacana. E como é que tu faz hoje, então, o teu cliente hoje? O que ele vem buscar na tua empresa? Eu sempre digo que a gente procura, na verdade, trabalhar projetos que melhorem a vida das pessoas, né? E não é o estilo da Priscila. Eu tenho o estilo que o meu cliente precisa. Sim. Por mais que, claro, a gente tenha uma certa linha de trabalho, né? Que eu acho que é importante. E é normal, né? É normal. Lógico. Acho que, inclusive, as pessoas devem ir procurar por, né, profissionais que elas se encaixem mais com o estilo, né? Cada vez mais não é os opostos, e sim os dispostos que se atraem. Mas eu realmente procuro sempre analisar realmente a necessidade do cliente, né? O que ele precisa para melhorar o ambiente dele e, claro, a vida, né? E a pedagogia entrou muito ao encontro disso também. Porque a gente trabalha muito hoje também com a neuroarquitetura, né, e tudo mais. E é bem isso, é trabalhar o bem-estar das pessoas dentro da casa delas, né, ou do ambiente de trabalho também. Neuroarquitetura, né? Nós vamos à questão dos gostos, né? Do entendimento da pessoa que ela tem por aquilo. Sim, então é justamente assim, tudo hoje em dia tem alguma coisa relacionada à neuroarquitetura, à própria linha da pedagogia, né? A gente precisa trabalhar o desenvolvimento. Por exemplo, se eu faço um quarto infantil, não é simplesmente colocar móveis lá dentro. Eu tenho que trabalhar o desenvolvimento da criança. Tem que entender aquilo. Exato. E, Entendi. Inclusive, eu tenho parceria com uma médica pediatra e Que nós legal. temos uma linha infantil, que é não sei se eu posso falar. Pode, à vontade. A gente cobra depois, né, Tá Matheus? bom. Que é a Dormitórios Casulo, que é legal. como se fosse o casulo de mãe. Então, ali nós temos móveis pensados para crianças atípicas também, né? Inclusive o autismo. O autismo, legal. Então, você tem crianças que precisam de um estímulo um pouco maior, né? Ser diferente, né? Exato. Tem crianças que não precisam de estímulo, então a gente tem que trabalhar sempre com cada
particularidade, mas é bem isso, a pedagogia entrou muito nessa área, né, da gente poder realmente entender mais, né, entender do esse público. universo. E tá tendo uma boa aceitação? Olha, bastante. Que legal. Graças a Deus, eu acho que é um trabalho assim contínuo. Uhum. Eu tenho visto que a gente, por mais que tenhamos criado um catálogo de peças pré-prontas, Tá. o que realmente vende é o sob medida. Olha só, Eu né? quase não vendo catálogo. Não, o catálogo tá aí para mostrar, olha, existe, mas você pode ver do teu jeito. Exatamente. Para chamar a atenção, né? Isso é muito importante. E aí vamos para o processo da pedagogia, né? Da criança, do desenvolvimento. Tem muitos pais de primeira viagem aí, e eu vejo que as pessoas estão cada vez ficando, sendo pais mais velhas. Eu também, eu não sou pai. Se eu for, eu serei um pai mais velho, né? Sim. E acho que aí vem a questão da maturidade, de querer ofertar para o seu filho algo diferente. Eu acho que é um planejamento também, né? Porque antigamente os pais tinham simplesmente tinham os filhos e não tinham, acho que, o conhecimento e o acesso que a gente tem hoje. Mudou muito, né? Facilitou muito a tecnologia. Exato. Então, hoje tu entende as fases da criança, as fases do desenvolvimento, tu consegue entender que ela, na verdade, está passando por um pico de crescimento, que não é uma birra simplesmente, né? Que tu pode também aliar ali o desenvolvimento dela ao mobiliário do dormitório, por exemplo, né? Que a gente pode fazer uma bancada que acompanha o crescimento, que a gente pode estimular a criatividade e que a gente tenha também uma zona livre para que ela possa simplesmente brincar e se desenvolver, né? Então, acho que é bem por aí, assim. Acho não, tenho certeza que tu és uma realizadora de vários sonhos de vários pais aí, né? Espero que sim. Que maravilha. E o que mais está tendo tendência na tua área hoje? Bom, eu digo assim que a mostra, inclusive, até né, trazendo um pouquinho para o que a gente viu por aqui, as cores estão em alta. Eu acho que sim, tem o minimalismo ainda muito presente, mas eu vou até ao encontro um pouquinho do contrário, né? Eu gosto também de usar um pouquinho mais, de trabalhar um pouquinho mais com cores, com texturas e trazer um pouco mais de vida para o ambiente. Aqui na mostra a gente viu bastante isso, né? Em vários locais. Texturas, eu acho que cada vez mais a gente tem desde relevos, pedras naturais, trazendo a natureza para dentro de casa. No nosso ambiente nós temos inclusive um painel de flores desidratadas que traz a natureza para dentro de casa sem ser aquela artificial. Isso é muito legal. E como é que faz isso para trazer daí? Bom, nós trabalhamos ali com uma bióloga que trabalha exclusivamente com esse tipo de planta desidratada. E ela é uma planta realmente, né, natural, que passa por um processo e a gente consegue desenvolver projetos bem sob medida mesmo. Imagina, né? Que fica perfeito, né? Fica lindo. E está à disposição aqui. Está à disposição. E fora que tu tem também a sensação e o aroma da planta, né? Isso é o que traz o bem-estar. Eu acho que o cheirinho ali é o que motiva, né? Não, e o nosso painel, o fundo dele tem eucalipto. Então, realmente, ele transmite aquele bem-estar e o cheirinho bem característico, assim, muito bom. Isso é muito bom. Acho que é essa conexão, né? Da arquitetura traz isso, né? Do design do interior, de trazer a experiência da rua, daquilo que a gente está buscando, das tendências para dentro do nosso lar. Sim, e eu acho que como aqui a mostra, ela é uma casa montada inteira, eu acho que para o nosso cliente... É mais fácil, né? Exato, para a pessoa conseguir visualizar fica muito mais fácil. Você não cria dentro de espaços aleatórios uma casa, na verdade a gente tem uma amostra dentro de uma casa. Então acho que é muito mais fácil para as pessoas visualizarem, né, pronto. Isso é extremamente importante. Eu vou mais a fundo agora na ambientação que vocês fizeram aqui, né? Não conhecemos o seu Miranda, né? Não. Ouvimos a família falar, conhecemos a história. Como é que tu faz a ligação? Bom, conversamos, na verdade, com netos dele e filhos. E eles falaram que o nosso ambiente era um dos mais utilizados na época. Era uma sala de TV e também uma sala de costura. Eles lembravam da avó costurando ali. Então, tem todo esse lado emocional, né? Foi muito lindo. E pensamos realmente em resgatar esse local que já era bem utilizado, pensando como se fosse hoje num escritório, uma biblioteca, enfim, um local que ele também pudesse receber a família, que tem tipo uma salinha junto, né, um sofá, um local de conversa, não é simplesmente um escritório home office de uma pessoa, né, trabalhando sozinha, então tem toda uma questão do bem-estar e do aconchego de receber as pessoas também. Isso é muito legal, né? Aí tu começa a entender aí diversos pontos, porque
pensa, retratar a história da família, né? Daí tu tem trazer a emoção, uma história e uma responsabilidade. Também. Inclusive, quando os familiares, né, vieram conhecer o ambiente, eu confesso que deu um nervosismo, assim, Menos que agora ou mais que agora? um pouquinho menos. E eles, né, olhavam, Adoraram, né? admirando, enfim, a gente perguntava, obviamente, o que acharam, e eles Claro, estão né? apaixonados. Eles disseram que é muito bonito de ver a casa hoje repaginada e, claro, aos olhos deles até melhor, né, muito melhor do que era antes. Mas sem, claro, o lado emocional que era que eles tinham, né? Mas acho que eles estão bem felizes com o resultado. Isso é muito bacana. E eu te pergunto assim, como é que tu consegue traduzir isso no teu trabalho, né? Tipo assim, qual que é a melhor venda, assim? Porque a venda não é só vender o imóvel, não é só vender. Tem esse lado emocional e do resultado da satisfação, né? Olha, eu digo que a gente trabalha muito com sonhos, né? É. A gente, eu não vendo nada muito palpável também, então normalmente é um projeto e aí a pessoa ela sonha com aquilo, é o sonho da casa, o sonho do escritório Sim. novo, tu cria uma expectativa, tu lida com isso, né? E é muito difícil, inclusive, a gente tem que trabalhar muito bem para que tenha o mínimo de frustrações possível, né? Sim. E para que as pessoas realmente fiquem satisfeitas no final. É, e é muito gratificante quando, esses dias eu fui, inclusive, numa inauguração de um escritório que eu fiz, quando tu vê a satisfação da pessoa. Realizada, né? Realizada, feliz, mostrando para todo mundo, sabe? E é isso, é um sonho, é uma etapa. No caso dela ali era profissional e quando é residencial eu acho que é maior ainda, sabe? Aí é onde a pessoa realmente vive, né? Se conecta, né? Exato. Então, Tenho certeza que isso para vocês, arquitetas, projetando interiores, né? Vocês estão criando experiências que ficam marcadas na vida das pessoas. exato, eu acho que e temos que pensar assim na experiência dela para que seja prazerosa e também pensando muito na parte não só estética, como funcional de tudo também, né? Questões como ergonomia, distribuição de mobiliário, enfim. A gente trabalha com sonhos, com projetos, com expectativas, mas também precisamos ter a realidade, né? Muitas vezes a gente tem um espaço que não condiz com o que a pessoa quer, né? Mas a gente precisa fazer o que pode ser feito naquele ambiente que fique bom, né? Então, tem todo esse equilíbrio. E isso é muito legal. E como é que tu imagina que sejam os teus próximos passos profissionais? Eu acredito que a mostra é um divisor de águas. Fiquei muito, muito feliz em participar. Agora a gente começamos a entrar na reta final, inclusive, já vai dando um apertozinho no coração. Eu até falava com a Grazi, a gente fechou a parceria, né, e tal. Só 2 meses e meio é bastante, é pouco, não é? E aí a gente está envolvido com 1000 projetos, 1000 coisas, a gente não consegue estar aqui todos os dias, e é normal isso, né? E a gente vê que daí, eu até falava pro Matheus, né, Matheus, a gente tem que ir lá, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer outro, e quando vê, puf, passou. É verdade. Caramba, e é tão rápido, e qual o impacto que teve? Aí tu começa a ver as pessoas falando, né? E aí eu acho que o melhor impacto é esse, né? Com certeza, eu acho que a gente sai daqui muito mais realizado. Também posso dizer, né, que uma das maiores realizações que a gente teve foi ser uma das capas da revista desse ano, né? Então, isso é legal, né? eu digo que foi uma emoção à parte, assim, tanto para mim quanto para minha colega, né, de ambiente que a gente fez juntas. Foi uma emoção muito grande, assim, para mim e para Camila. E eu acho que é uma resposta ao trabalho que a gente tem feito. Porque é um divisor de águas, eu acho, na carreira. Eu acho que gera visibilidade, eu acho que a gente gera também credibilidade. Principalmente, né? Aparece um pouco mais também. Com certeza, tem a visualização do produto, projeto, claro. Né? E não sejamos hipócritas, nós estamos aqui para fazer um negócio. Exato. Né? É a lógica, né? Exato, essa é a intenção. Só de promessa, meu boleto não é pago, né? Exatamente. Então, acho que foi uma realização muito boa. Tem a expectativa de negócio também é boa. Né? A gente teve uma boa visitação e está tendo cada dia mais. E eu acho que é isso. Acho que a visibilidade... daqui a gente sai muito melhor. Com tenho certeza. Não há dúvidas disso. Que bacana, Priscila, conversar com você, falar um pouco, né? E é legal também ver esse teu lado pedagogo aí, que falando comigo aqui. Achei bem interessante, né? Uma maneira mais didática de falar assim, né? Olha, eu até brinco, né, que eu já dei aula na sala de aula do meu filho, então tu imagina a responsabilidade, né? A minha mãe me ensinou a ler e escrever, era professora, aposentada, né?
Português, a primeira série foi com a Dona Sônia. Olha aí. É uma responsabilidade dobrada. Nossa, então a gente realmente assim tem que fazer por amor, né? Por prazer. E as duas coisas para mim são realizações, são fundamentais e são realizações profissionais também. E para te encontrar nas redes sociais e descobrir mais do teu trabalho? É @PriscilaLoug e lá tem todos os nossos contatos. Clica no link da bio lá, já pode me chamar. Que legal. Maravilha, então. Muito obrigado, Priscila. Conversou com a Priscila aqui. Muito feliz de estar aqui, viu? Obrigada. Nós que agradecemos esse papo excelente com você e vamos voltar para mais aqui sempre na Jovem Pan.